E agora, serei substituído pela inteligência artificial? As inteligências artificiais irão finalmente dominar os seres humanos? O que mais te ameaça? A inteligência artificial ou a ignorância real? Nós sabemos que os recentes avanços tecnológicos, mais especificamente no campo da chamada inteligência artificial, têm provocado discussões nem sempre sensatas, para não dizer frequentemente superficiais e menos reais que as próprias criações artificiais dessas tecnologias. Em um exercício de síntese, podemos problematizar algumas questões essenciais para nos servir como o fio de Ariadne no labirinto do minotauro tecnológico, como, por exemplo, diante do ChatGPT, DeepSeek, para citar as mais conhecidas, que tanto parecem assustar e surpreender o mundo contemporâneo, mas que há muito está escondido à espera da compreensão e da liberdade. Inicialmente, podemos recorrer ao ponto de vista etimológico, que nos possibilita distinguir o que é real do que é artificial. Nesse sentido, derivado do latim, artifex de ars, arte, mais fex de facere, fazer, tem-se que é considerado artificial tudo que não é natural, ou seja, tudo que é produzido, feito pela vontade humana e que altera ou substitui o que é natural. Portanto, em princípio, o artificial não se opõe ao que é real, mas se opõe ao que é natural. Logo, a artificialidade é uma realidade criada de forma antinatural. E como podemos criar coisas que permanecem, ao menos por um tempo, no mero campo da imaginação, o signo linguístico, a palavra artificial, passou a receber outros significados e sentidos, tais como fingido, dissimulado, enganoso, falso, etc. Ou seja, o termo artificial recebe com o tempo também uma conotação pejorativa, como sendo algo irreal, ilusório, simulado. Portanto, no campo da vida prática, o que é artificial é algo que pode nos afetar negativamente, porque pode nos manipular, nos fazer confundir o que é real com o que é irreal. Veja-se, por exemplo, até muito recentemente, voar em uma aeronave era algo considerado fantasioso, impossível, assim como infidáveis exemplos de criações que permaneceram no mundo da fantasia até se tornarem possíveis, e então assustarem a muitos como se fosse algo extraordinário. Para muitos de nós, cuja infância foi se divertir assistindo, por exemplo, os Jacksons, lembra com os famosos carros voadores? Aquilo não passava de uma mera ilusão, de algo artificial, né? Ilusório e distante da realidade, senão impossível. Hoje, né, para as gerações atuais, pensar em um carro voador já é realidade, já temos protótipos em execução e, portanto, pode não causar tanta estranheza como causava a mesma ideia há não muito tempo atrás, sinceramente. E convenhamos, né? A tecnologia ela possibilita algo sempre de extraordinário, seja para o bem ou seja para o mal. E o extraordinário, ele assusta. Por quê? Porque o extraordinário costuma negar as certezas que o contrariavam. Por isso que foge do que é ordinário, do que é comum e, portanto, traz com isso novos problemas morais, éticos, políticos, econômicos, filosóficos, sociais, problemas de toda sorte que se possa imaginar. Portanto, o que é artificial, ao mesmo tempo em que revela a capacidade humana de transformar o que é natural, também revela novos desafios e mudanças estruturais na sociedade. Essa tese fica ainda mais complexa quando a principal característica que diferencia o ser humano das demais seres, a capacidade cognitiva, passa a ser ela mesma artificial. Aristóteles, um dos primeiros a dizer que o homem é um animal racional e nisso consiste a sua essência,
reforça essa peculiaridade da espécie humana. Yuval Harari, no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele já explica muito bem como que o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que deu à espécie humana a possibilidade de saltar para o topo da cadeia alimentar, mesmo sendo um dos seres mais frágeis dessa cadeia, poderia agora ter levado o ser humano a criar algo que passaria a ocupar o lugar de domínio sobre o que é natural, inclusive sobre a própria natureza humana. Será que já chegamos a essa possibilidade? Afinal, quando falamos em inteligência artificial, inteligência, razão, conhecimento, pensamento, criatividade são sinônimos ou há diferenças importantes? A chamada inteligência artificial é ou será capaz de pensar e criar de forma igual à capacidade humana? Os próprios seres humanos realmente sabemos o que acreditamos saber, pensamos o que acreditamos pensar e, de fato, fazemos o que fazemos de forma autônoma, livre, ou somos facilmente manipulados por outras inteligências artificiais, como as conhecidas estratégias de marketing, o conhecido efeito manada, ou até mesmo somos, em maior parte, resultado daquilo que Carl Jung chamava de inconsciente coletivo. Aliás, que diferença existe entre ser manipulado, dominado, substituído por uma inteligência artificial quando já se é manipulado, dominado, subjugado por artifícios da inteligência humana que me fazem abdicar, renunciar à minha própria inteligência e, pior, sem que eu me perceba da minha própria ignorância? Como diria Dostoiévski, a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. Ou, ainda como há mais de 340 anos antes de Cristo, Platão bem ilustrou por meio do mito da caverna, nós podemos estar presos a uma ideia de realidade que não passa de um simulacro, uma imitação que nos mantém distantes do ideal, da verdade, e apenas por meio da razão, da inteligência, seríamos capazes de nos libertarmos dessa ilusão. Ocorre que muitos não aceitam, não querem se libertar das amarras que os mantêm presos pela tensão no que é meramente artificial. E nesse sentido, sim, ardiloso, falacioso, superficial e alienante. É nesse ponto que entra a importância da filosofia enquanto conhecimento que nos permite pensar e repensar os limites entre o real e o irreal, a verdade e a mentira, o possível e o impossível, a capacidade e a incapacidade humana e assim sucessivamente. Como nos ensinou o filósofo Heráclito, tudo flui. E assim como o ser humano não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, também não pode permanecer a mesma pessoa dia após dia. Afinal, milênios depois de Heráclito, já se pode afirmar com muita segurança que o ser humano acredita que pode decidir não mudar e permanecer o mesmo. O ser humano que acredita nisso, ele será inevitavelmente mudado pelo mundo. Tal qual Cronos, o deus grego do tempo que passa, devorava os próprios filhos. O problema essencial que se põe, portanto, não é exatamente sobre nos preocuparmos se essa ou aquela inteligência artificial irá, cedo ou tarde, substituir ou dominar o ser humano, se é que já não domina, ao menos a maioria de nós. O problema essencial em torno das contemporâneas inteligências artificiais se dá pela capacidade e amplitude que tais tecnologias têm de revelar como que grande parte da população é extremamente limitada em termos de conhecimento, inteligência, capacidade do uso adequado das informações, dificuldades de ressignificar problemas éticos, políticos, econômicos e socioculturais em torno das mudanças reais que tais tecnologias já provocam na sociedade. Assim, enquanto alguns veem essas tecnologias como
instrumento de diversão ou passatempo, ou como um atalho para não ter que pensar, não precisar produzir um trabalho de pesquisa, elaborar um texto, etc. Outros as criaram e as usam para concentrar em suas mãos o poder de manipular informações, concentrar riqueza e, claro, também há aquele grupo que consegue usar tais tecnologias para, de fato, produzir efeitos benéficos para o ser humano em geral e em diversas áreas. Ou seja, o problema do efeito positivo ou negativo não está na tecnologia, está no uso que se faz da tecnologia e nas consequências que se permite se submeter à tecnologia. Porém, é notória a precarização com que a maior parte da população consegue usar, discutir, abordar essa temática de forma inteligente, benéfica e eficaz. Veja bem, tradicionalmente, a ideia de inteligência artificial ganhou ênfase e espaço, principalmente no mundo científico, aproximadamente já na década de 1940. Então não é algo tão recente. Em síntese, o conceito de inteligência artificial, ele se resume na tentativa de criar computadores ou robôs capazes de literalmente replicar a inteligência humana. O desafio: como criar algo que não tem a mesma composição biológica e físico-química do cérebro humano, portanto, algo não natural, algo artificial, e é capaz de produzir e não apenas reproduzir o que a mente humana é capaz e que costumamos chamar de inteligência, pensamento, criatividade e razão, de forma geral. Essa teoria, ela passou a ser conhecida como funcionalismo. Na teoria do funcionalismo, ela distingue mente e cérebro. Quer dizer, para essa teoria, como explica o filósofo da mente João Fernandes Teixeira, com base no filósofo americano Daniel Dennett, a ideia do funcionalismo é que a mente não se reduz ao cérebro. Da mesma maneira que no jogo de xadrez, no jogo de xadrez, as regras e estratégias não se reduzem à composição físico-química do tabuleiro e das peças. Quer dizer, a partir dessa concepção de mente, para se criar uma inteligência artificial, a arquitetura cerebral não seria um empecilho, pois a mente, a inteligência humana, se dá no cérebro, mas não depende necessariamente da sua composição bioquímica para ocorrer. Essa teoria funcionalista, ela se opõe à teoria denominada materialista, que defende justamente o contrário, ou seja, que a mente se dá no cérebro e em função do cérebro, ou seja, uma teoria de que bastaria podermos reproduzir a arquitetura cerebral para, com isso, reproduzir a inteligência humana propriamente dita. A teoria funcionalista, ela teve o seu ápice lá na década de 1970, principalmente com filósofos como Hilary Putnam, com o livro Minds and Machines, Mentes e Máquinas, e principalmente um que se tornou mais conhecido, o filósofo John Searle, principalmente a partir de um artigo publicado em 1982, que se chamava Minds, Brains and Programas, Mentes, Cérebros e Programas, dentre outros teóricos. Mas especificamente John Searle, ele destaca, né, e ele se destaca por apresentar a questão de que a mente, se a mente for compreendida tal qual nós compreendemos um computador, torna-se impossível produzir uma inteligência artificial, pois nesse modelo, embora se possa programar a inteligência artificial, ela não é capaz de aprender uma das características fundamentais dos estados mentais. Qual é essa característica? A natureza significativa. Isso porque, até o momento, as inteligências artificiais nada compreendem significativamente. Elas apenas manipulam símbolos que podem ter significado apenas para os humanos que os leem, mas tem significado nenhum
para a máquina e para os programas que o geram. Ou seja, a inteligência em si não consegue ver significado naquilo que ela mesma gera. Ora, uma das diferenças essenciais da mente humana é que até o momento e até onde nós sabemos, apenas a mente humana é capaz de atribuir novos e diferentes significados e sentidos com novas e diferentes interpretações dos símbolos, signos que lhes são apresentados. Somente o ser humano pode estar o tempo todo pensando em algo e o Searle vai dizer: não é possível pensar se não estiver pensando em alguma coisa. Para simplificar, faça o teste. Tente pensar em nada. Surpreendentemente ou não surpreendentemente, você verá que é impossível pensar em nada. Pois para isso você terá que, no mínimo, fazer o esforço de pensar que não deve pensar em nada. Logo, você está pensando. A esse fenômeno, Searle chamou de intencionalidade. Quer dizer, a máquina pode ler, articular, organizar símbolos altamente complexos e com uma velocidade e capacidade muito superior ao ser humano. Mas isso só seria considerado uma inteligência se o fizesse de modo intencional e a qualquer momento por vontade própria. Quer dizer, o problema da inteligência artificial, antes de ser um problema técnico de arquitetura, implica em um problema filosófico por excelência. Isso porque, antes mesmo das mais modernas e evoluídas ciências contemporâneas, a filosofia já levantava questões do tipo: o que é possível conhecer? Como que se dá o conhecimento? Como que se estabelece a relação entre o sujeito e o objeto? Né? O sujeito que supostamente conhece e o objeto que pretensamente é conhecido. O ser humano nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, como dizia John Locke, ou o conhecimento é inato, como já diziam Platão, Agostinho e Descartes. O pensamento ele é mero resultado de um processo bioquímico, portanto, facilmente reproduzido artificialmente, como se fosse uma prótese ou uma máquina de hemodiálise que reproduz com eficiência a função dos rins, ou há algo incompreendido pela mente humana sobre a própria mente humana. Se de fato puder existir uma inteligência artificial, tal qual a inteligência natural humana, quem será o responsável ou o responsabilizado pelas consequências dos atos tomados pela inteligência artificial? Temos aqui um problema ético, jurídico, moral. Poderá uma inteligência artificial, então, assumir o governo de um Estado ou ser uma empreendedora autônoma no âmbito privado? Inúmeras outras questões que se colocam e já se encontram na seara dessas discussões precisam ser respondidas, mesmo que precariamente, na medida em que podemos avançar ou descobrir que não podemos avançar muito além do que já foi avançado nesta seara e neste sentido. Ou seja, podemos criar novas, modernas ou mais eficientes inteligências artificiais, mas de fato uma inteligência artificial que não simule, não seja parecida, mas que seja exatamente como é a inteligência humana, ainda estamos, ao que tudo indica, bem longe de poder encontrar. Essas questões, elas estão, portanto, diretamente relacionadas à intencionalidade e à consciência humana. Ou seja, daí que o cérebro de um robô pode ser funcionalmente igual ao meu, mas isso não implica que esse cérebro artificial possa ter sensações subjetivas iguais às minhas ou experiências conscientes. E aqui entra uma outra grande questão. Aliás, o que significa consciência? Processar informações significa ter consciência dessas mesmas informações? Se sim, então nós podemos dizer que uma máquina, um computador, pode ser, por exemplo, feliz ou triste, pois a consciência ela é condição para a felicidade, nesse exemplo. Não se pode se dizer
feliz quem não tem consciência da felicidade e, portanto, não tem consciência do seu contrário, a infelicidade. Por isso que nós dizemos que os cães, os gatos e mesmo um bebê experimentam emoções de dor, de satisfação, etc., mas não vivenciam sentimentos como a ideia que fazemos sobre felicidade ou infelicidade, pois eles não têm consciência da ideia de felicidade. Do contrário, poderiam a qualquer momento decidir ser felizes em outro lugar, e isso não o fazem. Ou seja, alguns problemas trazidos pela problemática em torno da inteligência artificial implicam em ir além dos limites da própria razão. Portanto, seja na filosofia da mente, na matemática ou em qualquer outra ciência ou campo da vida, há problemas cuja solução é impossível ou, no mínimo, permanecerá impossível de ser solucionado por muito tempo. Com certeza, até o momento, não é uma inteligência artificial do tipo ChatGPT e DeepSeek que poderá ser considerada de fato inteligente no sentido humano. Obviamente, essas inteligências são capazes de muitas coisas legais, inclusive fazer aquele trabalho escolar meramente conteudista e mecânico que o professor pediu, aquela atividade profissional que eu me considerava o máximo por saber fazer, mas que um programa computacional mais elaborado me substitui ainda mais rapidamente que a calculadora analógica criada pelo filósofo matemático Blaise Pascal em 1642 substituiu rapidamente o ábaco que foi criado e era usado há mais de 3 ou 4 mil anos. Logo, não é porque o meu cabedal de conhecimentos e o meu esforço cognitivo e de aprendizado é inferior até mesmo a um programinha simples que me faz passar horas rolando a tela do celular, que isso significa que eu fui substituído por uma inteligência artificial. Na verdade, é mais provável que eu tenha sido demitido e me anulado pela realidade da minha própria ignorância do que pela artificialidade de uma inteligência capaz de fazer mais e melhor o que eu deveria ter me empenhado a aprender ou a fazer. A minha burrice não explica a presença e o domínio de uma inteligência superior, apenas revela que eu estou ameaçado pela minha própria ignorância. Então, apesar dessa discussão ser ainda mais complexa e termos aqui apresentado apenas um pequeno fragmento da problemática possível, nós podemos dizer que se você está limitado à compreensão de que as atuais inteligências artificiais, como o ChatGPT, o DeepSeek, são tecnologias capazes de substituir a atividade humana, passível de ser programada funcional e materialmente, sim, você está seriamente ameaçado pelo minotauro que devora impiedosamente os que ousam entrar ou são jogados em seu labirinto. Para ousarmos enfrentar essa discussão, usando aqui o mito grego, é preciso sermos tais quais o herói Teseu, que soube se preparar para o desafio, encontrou suporte no fio de Ariadne, que lhe possibilitou demarcar o caminho de volta, né? E aí, diante disso, vem a grande pergunta que fica para o momento. Quem será o Teseu contemporâneo? Teseu significa o homem forte por excelência, capaz de enfrentar esse monstro tecnológico que já devora a muitos e ameaça cada vez mais a devorar outros tantos. Com frequência, essa missão recai sobre as instituições de ensino e a educação. Afinal, como reza a nossa Magna Carta Constitucional de 88, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade civil. Novamente, aparecem aí aos milhares os que atribuem à educação, ou melhor, à falta dela, o despreparo para se entrar no labirinto do Minotauro. O grande problema é que esses mesmos julgadores de plantão do sistema educacional
não são inteligentes como Dédalo. Dédalo foi quem arquitetou o labirinto, mas são o próprio Minos, o rei de Creta, que foi irresponsável o bastante para criar esse monstro que se alimenta de humanos e que, sem saber o que fazer com o fruto do seu erro, prefere o esconder e deixá-lo à própria sorte. Quero dizer, como garantir que esse direito, né, à educação e cumprir esse dever à educação, se o Estado, a família e sequer a sociedade civil, de modo geral, estão preparados e qualificados para fazer esse debate e saber como reagir diante das novas tecnologias, principalmente diante das inteligências artificiais que invadem o cotidiano em velocidade ímpar e rompem todas as fronteiras físicas, virtuais, socioeconômicas, culturais e conhecidas. Como que resolvemos esse problema? Afinal, qual é a real influência e impacto da inteligência artificial na educação? Como que ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, influenciam positiva ou negativamente na educação? Qual é a função social da educação nesse contexto? Compete, de fato, às instituições de ensino se limitar a introduzir essas tecnologias no sistema educacional ou a ensinar os educandos a usarem-nas sem reflexão crítica sobre elas, tal qual já se faz há muito tempo? Ou essas tecnologias substituirão os próprios profissionais da educação? Obviamente, são perguntas difíceis de se responder aqui e em poucas palavras. A complexidade desse problema não pode se resumir a respostas simplórias, rasas e carentes epistemologicamente. Bom, sobre isso, eu convido você para uma nova reflexão. Vou fazer um próximo vídeo no qual discutiremos sobre a realidade da inteligência artificial e a artificialidade da educação formal, para problematizarmos um pouco mais essa relação da inteligência artificial com a educação. Lembre-se então de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser lembrado quando eu postar a continuação desse debate. E até lá, deixe o seu comentário, a sua reflexão sobre o tema, que sabemos é complexa e esse espaço não nos possibilitará abordar todas as nuances, mas já nos possibilita sair das bordas e das margens que nos distanciam de navegar por águas mais profundas do conhecimento. Ousemos, pois, ter um espaço de reflexão para com ele ampliar a nossa visão de mundo.